Nosso tema de hoje são as técnicas corporais. E para falar sobre isso, eu convidei a Norma Nicotera. Norma, como vai? Gostaria que você se apresentasse. Eu sou psicóloga clínica, né, com especialização em cinesiologia psicológica pelo Instituto Sede Sapiensis. Fiz especialização em Jung e Corpo, na época era esse nome, né, em 1996, e depois eu fui realizando outros vários cursos, formações, grupos de estudo, fiz uma pequena formação em psicodrama, fui para a Itália, eu morei na Itália quase 9 anos, lá eu fiz psicomotricidade, e depois eu fiz um outro curso em educação terapêutica e trabalhava em comunidades terapêuticas também, né? Com pacientes graves, com graves psicopatologias. E quando nós resolvemos voltar para o Brasil, nós viemos morar em Vitória, no Espírito Santo. É uma cidade muito gostosa de se morar e o meu trabalho foi se consolidando aqui, né? Então, Norma, eu gostaria de saber de você como foi que você chegou nesse ponto de ser essa terapeuta que você é hoje? Eu acho que eu posso dizer, Sueli, que ele se iniciou, né, sem eu me dar conta, na realidade, né? Foram várias experiências que foram acontecendo na minha vida, e nem a faculdade de psicologia eu planejei, mas meio que ela surgiu da onde? De uma necessidade, né? A partir do momento que eu estava passando por umas questões importantes da vida adulta, que eu precisava de respostas, caminhos mais do que respostas na realidade, né? As coisas foram sincronicamente acontecendo, né? Que eu fui buscar uma terapia, e a partir daí apareceu a possibilidade da faculdade, que já era uma exigência minha também, um curso superior, que até então não tinha feito, porque eu não tinha muita certeza daquilo que eu queria. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, aí sim foi se criando uma consciência desse percurso, porque eu não estava lá só estudando, mas eu estava vivenciando profundamente tudo aquilo que eu estudava. E a partir daí, as experiências, elas foram sendo todas somadas, né? Teoria e vivência. Às vezes a vivência é muito mais intensa do que a teoria. E eu fui começando a desenvolver esse jeito de fazer dentro da psicologia. A minha segunda terapeuta, ela me apresentou a psicoterapia corporal. Ela começou a me convidar para os encontros de cinesiologia que tinha. Então eu ia de xereta e ficava assistindo assim em êxtase, né? Porque para mim era um mundo encantado. E comecei a frequentar, a fazer a formação. Paralelamente a isso, participava de muitos grupos também, né? Então fui experimentando vários cursos ou grupos onde eu podia me experimentar. Não consigo ter a teoria só, né? Eu tenho que praticar muito. Então, Norma, parece que assim você vem sempre da experiência vivida, aí é que você organiza. Então, Isso. a própria psicologia, você foi primeiro vivenciar no processo terapêutico, aí depois Sim. que você vivenciou, você descobriu algumas coisas que tinha interesse, e aí a partir desse interesse você vai resolver fazer psicologia, e aí esse interesse vai se ligando a essa coisa do corpo. Sim. E todas as vezes que você faz alguma nova aquisição em termos desse caminho profissional, você primeiro vivencia, para que depois você consolide. Então, isso eu acho incrível dentro da sua jornada,
E aí, depois que você passou pela essa formação lá no SEDES, você vai para onde caminhar? Eu tive, ainda aqui no Brasil, um pouco, assim, acho que uns 2 ou 3 anos antes de eu ir embora, né, para a Itália, eu tive uma experiência muito rica no México, né? Então, eu fiz um workshop lá, incubação de sonhos, né? A gente ficou nas montanhas com os xamãs, vivenciando profundamente outra experiência muito intensa, né? Que também, assim, eu não tinha ideia mais ou menos do que era. Então, eu fui chamada pelo meu estômago, que eu senti muito forte. Eu falei assim, eu tenho que ir. E, assim, a sensação que eu tinha quando eu estava lá é que eu estava vivenciando um capítulo de um livro de Jung. Né? Eu falei assim, gente, olha, então quando Jung fala, né, dessa transcendência de vivências assim, é isso que ele está falando, eu precisava disso, e eu acho que eu preciso sempre. Eu preciso vivenciar na minha pele para depois eu poder entender e compreender a dimensão da coisa. Então, isso eu acho que é uma preciosidade em termos dessa ideia que a gente está falando sobre as técnicas expressivas, né? Que elas têm que resgatar essa capacidade de expressão. E você faz a sua jornada como terapeuta justamente a partir de um eixo, de uma linha, né? De um fio condutor que é essa expressão. É o sentir que te faz ter certeza de um determinado caminho. Eu acho que tem Sim. uma coisa do chamado, o corpo chega e fala assim, é aqui, ó. É muito Exato. interessante isso. É. E assim, o que tem acontecido, né? Muito tempo trabalhando dessa forma, e agora, ultimamente, eu venho acrescentando novas técnicas de trabalho mesmo, de ter que abordar o paciente de uma outra forma, né? Porque trabalho em ambulatório, então eu não tenho o tempo de atendimento assim disponível como se tem num consultório, por exemplo. Então, algumas técnicas permitem que o trabalho seja executado de uma forma mais pontual, mais breve, né? Principalmente, né? A gente trabalhando com a internet, em função do distanciamento social, não podendo estar na presença, algumas técnicas têm ajudado muito, principalmente para pacientes que estão com uma ansiedade muito alta, né? Ou com sintomas depressivos. A gente poderia perguntar agora para você, de todas essas técnicas que você disse que algumas são muito mais viáveis e que dão muito mais resultado, quais são essas técnicas corporais que hoje definem o seu atendimento? No consultório, eu uso muito o método calatônico, né? Usando a calatonia, os toques sutis. Então, esse é o meu eixo básico do trabalho corporal. Eu gosto muito do HTP no primeiro momento, porque o HTP ele vai me dar assim, um panorama, né, daquela pessoa. Me serve também como base para o próprio trabalho corporal. Porque quando a pessoa desenha, né, ela faz a projeção interna do seu esquema corporal, da sua imagem, a partir daí vai me dar dados para como eu tenho que trabalhar também. Uso desenhos porque às vezes a pessoa termina de fazer um trabalho corporal, né, ela sai com uma sensação que ela não consegue descrever, que pode ser uma sensação boa, uma sensação ruim, mas ela precisa, ela gostaria, mas ela não consegue. Então, assim, o desenho, né, desenhar aquilo que ela está sentindo, que ela vivenciou, às vezes amplifica, né? E a gente pode entrar através do desenho no que ela estava sentindo, né? Dar um significado para aquilo. O som, instrumento de som. Então, eu gosto muito do pau de chuva, trabalho com bambu, com o disco sonador também. Isso permite que a pessoa entre em um estado vibracional mais profundo
e dá a sensação de expansão. Eu estou falando disso porque é o que os pacientes me trazem depois, né? Então, esse é o objetivo, a gente expandir a consciência, ampliar a consciência em todos os sentidos, né? Não, assim, eu posso tocar, eu posso fazer um toque, eu estou expandindo a consciência naquele momento no corpo. O corpo da gente traz registros, né, de todas as nossas vivências, que ao longo da vida podem ser elaborados ou não. Dentro do consultório também, né, eu fiz a formação em EMDR, então a gente trabalha, né, com trauma e reprocessamento, né, de fatos traumáticos das pessoas, entre tantas outras situações que as pessoas precisam superar, ressignificar, principalmente nesse período de pandemia, né? Eu trabalho com muitas pessoas que estão na linha de frente, que estão precisando enfrentar no dia a dia, estão dentro do hospital, então trazem, né, muito temor, muito medo, muitas já se contaminaram, né? Então, assim, o som, o toque, o uso de um objeto intermediário, às vezes a gente precisa desse objeto, porque às vezes o paciente até sabe que a gente trabalha com o corpo, mas quando chega, você percebe que a pessoa não está pronta ainda, né? Então a gente precisa respeitar esse espaço do paciente, né? A voz também é o som, né? É o som que pode acolher, que pode acalentar, que pode trazer um fortalecimento no vínculo. Então, a partir daí, você já está fazendo um trabalho corporal. O nosso corpo é o nosso veículo, né, sobre essa terra. E Sim. ele tem um jeito de funcionar. A gente tem a psique, a gente tem a espiritualidade, né? E como é que tudo isso caminha junto? Eu acho que esse é o caminho da minha busca, né? Colocar todos esses elementos juntos para minha compreensão, e para minha vivência. Então, e aí a gente está começando a falar de um assunto, Norma, muito interessante, que é a antiga ideia dessa questão corpo-mente, né? E Isso. quando a gente traz a questão do corpo, efetivamente a gente vai trazer esse debate corpo-mente, né? Essa dualidade. Por outro lado, você tem essa coisa da mente que você aqui está dizendo uma coisa interessante. Você está trazendo as questões de ordem cognitiva, mas as outras questões de ordem emocional. Então, essa mente ela já não é mais uma coisa única, ela já é dupla. E esse momento de agora, ele coloca o ser humano, né, frente a questões existenciais muito Sim. limites, né? E que Uhum. exigem um atendimento rápido. Mas me parece que esse atendimento ele não é mais nessa dualidade só corpo-mente. Você está Não. trabalhando com um corpo que você tem muito mais conhecimento do que antigamente na sua formação como terapeuta, como psicóloga, Uhum. e você está trabalhando com uma mente que já é bastante complexa, porque ela inclui questões de ordem cognitiva, neurocognitivas, inclui questões de ordem emocional e outras questões que o sujeito pode trazer da sua história, de Sim. traumas anteriores que ele vai, de novo, ter que processar. Então, nós estamos ampliando aquele conceito antigo da dualidade corpo e mente, né? Estamos mudando um pouco Sim. o antigo paradigma. Parece que essa é a grande contribuição que você tem, né, dessa sua jornada como terapeuta e do jeito com que você utiliza as técnicas corporais, É. de integrar o corpo com todas as suas múltiplas possibilidades de sentir Sim. e as possibilidades de se expressar, né? É um caminho que continua, né? Vai continuar até depois que eu morrer.
porque eu acho que a gente não para nunca, né? E é um caminho que não para. E eu aprendo muito, né? Sim. Tanto com os meus pacientes, quanto com os meus cursos, quanto com os contatos, né? Norma, eu gostaria que você... Como é que se pode entrar em contato com você? Pode ser pelo telefone, né? O prefixo é 27 e o telefone é 988161578. Eu tenho um Instagram também, né? @norma.psico/física. E-mail pode ser nicoteranorma@gmail.com. Então, assim, só queria te agradecer por todo o percurso também que fizemos juntas, né? E que continuaremos a fazer. Continuaremos a fazer, com certeza. Nós só estamos no começo da jornada. Riquíssimo, né? Que para mim a experiência com você foi assim, riquíssima. Então, Norma, eu queria agradecer muito, você me agradeceu, mas assim, eu quero agradecer muito demais. Foi um caminho muito incrível que a gente veio percorrendo, que atravessamos tempos enormes onde a gente não esteve junto, e quando a gente voltou, tudo era igual, e ali a gente continuou partindo sempre do mesmo estado. Isso é uma coisa muito incrível, né? Por isso você faz parte das minhas amigas especiais, porque é fora do tempo, é uma coisa que a gente começou e se fez, né? Que está aí trabalhando no sentido do aprimoramento do atendimento das pessoas, né? E espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje, curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. E até logo mais.